todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, deixa teu sangue, tua cruz, mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nosso Deus, nosso Pai, toda honra, meu Pai, toda glória, Senhor, é dado para Ti, Senhor. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, venha, Senhor, venha falar conosco nessa noite, meu Pai. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos sentir o toque do Senhor, Pai. Senhor, abre nosso entendimento nessa noite, Pai. Pai amado, para que nós possamos entender, Senhor, o recado que só vai passar para cada um de nós, através dessa palavra que vai estar sendo ministrada. Senhor, nós queremos aprender contigo, Pai. Nós queremos crescer na Tua presença. Nós queremos perseverar na Tua palavra. Nós queremos se tornar uma das grandes bênçãos diante do Senhor. Senhor, usa Teu servo, meu Pai, nesta noite, Senhor, nessa palavra que vai estar sendo ministrada. Aleluia! Glória a Deus! Meus amados, boa noite a todos vocês que estamos juntos pelas redes sociais e os que estão entrando. Hoje é o domingo, né? O domingo de nós buscar o abençoador, né? Agradecer ao Senhor por mais uma semana que passou e por a gente estar iniciando, né? Porque o domingo tanto está encerrando como iniciando outra semana, né? Só temos que agradecer ao Pai, né? Então nós estamos aqui nessa noite, que é um encontro com Deus, né? Que durante a semana a gente busca pela saúde, pela financeira, né? Pela família, mas hoje é o dia de nós buscar o fortalecimento, né? Fortalecimento espiritual, né? Que é buscar no Senhor, né? Buscar o reino dos céus, porque a palavra de Deus fala: buscai o reino dos céus, que as outras coisas tu acrescentará. Vamos na palavra aqui, né? Que o Espírito Santo nos deu a direção nessa noite, né? Com certeza vai falar em cada coração nessa noite. Vamos começar pelo livro de Daniel, capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Esse Belsazar aqui é o neto
o neto do rei Nabucodonosor, né? Depois que foi morto, né? Evil, né? Foi morto Evil, Merodach, né? Aí esse Belsazar, ele assumiu, né? Depois que Evil foi morto, né? Aí o Belsazar, que era o sobrinho dele, né? Assumiu, né? O trono, né? E deu o que ele fez quando ele assumiu o trono, né? Começou por isso aí, ó, né? Era só festa, aquelas coisas erradas, né? Torceu todas as coisas, né? E veja bem, aqui que está falando que seus grandes e bebeu vinho na presença de 2000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios, ouros e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei e seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Veja bem aqui, ó. Sumiu um papel ali, o papel desse Belsazar aqui, o que a gente dá para entender, nem não era o rei, o tipo de um moleque, né? Que veja bem, começou com essas coisas erradas tudo. Veja bem, que ele deu essa festa, né? Ele deu essa festa quando começou a ingerir, o que foi? Ele quis mais se aparecer, porque o negócio dele era se aparecer. Era festa, se aparecer, né? Se apresentar. Era festa e festa, né? E ele não ficou contente só com isso. Veja bem o que ele fez. A barbaridade que esse Belsazar ele fez, né? Que ele fez. Ele mandou trazer o quê? Trazer aqueles utensílios, aquelas pratas, coisa trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse nele o rei e as suas grandes e suas mulheres e concubinas. Então veja bem que isso aqui é os utensílios, aqueles despojos das guerras naquelas épocas, né? Eles traziam, deixavam aquele guardado. Então estava guardado lá, né? Que é o que aqueles reis faziam, guardavam, né? Então o Nabucodonosor, ele não, durante todo o comando dele, né? No reinado dele, aquelas coisas ficavam ali guardadas, ele não exibia aquelas coisas. Foi pegado lá, trouxe para a Babilônia e foi guardado no lugar lá, no local onde eles guardavam aqueles despojos, né? Porque aquelas coisas do povo de Israel, os utensílios, que era ouro, prata, né? Bronze, ouro, prata, que está aqui, prata, aqui, ó, mandou trazer os utensílios, ouro e de prata, que Nabucodonosor tinha, ouro e prata, mandou trazer, né? Mandou trazer algo que estava lá guardado, que o avô dele deixava lá, que estava no lugar certo. O lugar certo, sim, que o lugar certo dessas coisas era lá com o povo de Israel, com o povo de Deus. Mas como eles tinham corrompido, né? Corrompido, então ali naquela guerra, a Babilônia tomou posse ali, né? Ali daquela cidade. Então trouxe, né, de Jerusalém, então trouxe aquelas coisas do castiçal, tudo ali trouxe, mas estava guardado, não estava ali. O Nabucodonosor não ficava ali apresentando aquelas coisas, debochando, trouxe e deixou guardado ali, né? Trouxe e deixou guardado, não ficava ali abusando, criticando, brincando, não. Então aquelas coisas do povo de Deus estavam lá guardado. Então o que esse rapaz fez, né? Esse Belsazar, o que ele fez?
fez? Deu esse banquete e não ficou satisfeito com isso. Não, vai lá e traz aquelas coisas, aqueles utensílios lá dos israelitas lá, traz lá, vamos beber nele, vamos trazer. Então trouxe ali, tinha taça, aquelas coisas. Então o que eles fizeram? Foi utilizou aquelas peças para beber vinho e coisas, bagunçou ali com aquelas coisas, crítica, brincadeira, gozações, aquelas coisas tudo, aquelas palhaçadas tudo, né? Se brincando, se relaxando com as coisas santas, as coisas de Deus, né? Porque era coisa consagrada, ali tinha castiçal, tinha taça, muitas coisas ali, tudo ali do despojo do povo de Deus que estava ali, né? Então ele mandou trazer aquelas coisas, e aí ali se debochou com aquelas coisas, usou, bebeu em cima ali, coisa, né? Fez o que podia fazer, né? Eles fez ali, debocharam, bagunçaram mesmo ali com as coisas de Deus ali, mas veja bem o resultado aqui, né? Versículo 5. Na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homens e escreviam defronte do castiçal, estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então veja bem, assim que ele fez essas barbaridades lá, que pegou essas coisas, que não devia ter pegado essas coisas, tinha que ficar lá onde o avô dele deixou, Nabucodonosor, que era o lugar de guardar aqueles despojos, né? Então ele mandou trazer, então bagunçou, criticou, fez aquelas palhaçadas tudo, né? Ali, né? Debochou das coisas santas, das coisas do Deus de Israel, né? Mas aí foi rapidinho, veio a resposta. De repente está lá se brincando com aquelas coisas, né? Criticando aquelas coisas, e de repente surge isso aqui, ó, versículo 5. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escrevia defronte do castiçal, na estuca parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então apareceu essa mão escrevendo, né? E eles ali ficou apavorado. Veja bem, então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Então ali começou, quando ele viu aquelas situações ali, escrevendo, né? Apareceu na parede lá, né? Escrevendo, ele não entendeu nada, ninguém entendia nada. Estava escrito, era um aviso que estava lá escrito lá, depois daquele deboche, porque eles se debocharam, né, das coisas de Deus. Então ali surgiu essa escrita, que ele viu aquela mão escreveu, mas eles não entendiam o que estava escrito ali, mas ali acabou aquele entusiasmo que ele estava, né? Então ali ele se turbou, ele se preocupou, né? Então ali a consciência se pesou, né? Porque estava escrito, algo estava avisando, algo estava passando. O que veio, o que dá para entender ali, que o Belsazar, naquele momento que ele viu ali, que ele sentiu naquele momento ali, essa escrita que saiu aí, eu acredito que ele já pôs na mente dele naquele momento. Essa escrita que saiu aí tem a ver com essa atitude que nós tivemos, que eu tive com esses objetos do povo de Israel. Ele não comentou, mas ele, com certeza, ele já viu, porque foi assim que eles estavam naquele deboche, apareceu aquela escrita, e ele ficou mais preocupado, porque não entendia. Ele queria saber o que escreveu ali, né? Que estava escrito ali, né? Vamos ver mais aqui na palavra aqui, né? Então se turbou o semblante do rei, e seus pensamentos o turbaram, e junto os seus lombos se relaxaram os seus joelhos e bateram um no outro.
Vamos mais aqui, ler mais um pouquinho então, né? Versículo 7, e ordenou o rei, com força, que se introduzissem os astrológios, os castiçal, Deus, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei, disse aos sábios de Babilônia, qualquer que ler esta escritura me declarará suas interpretações, será vestido de púrpuras e trará uma cadeia de ouro e o pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então ali ele já começou a chamar aqueles adivinhadores, né, aquelas coisas, e já fez proposta, que alguém que saber interpretar o que está escrito ali, eu vou fazer isso, aquilo, e vou dar isso, e vou dar aquilo. Mas eles não conseguiram, chamaram, olharam, mas ninguém conseguiu, né, interpretar o que está, interpretar não, decifrar, né, perdão aí, decifrar o que, porque não é um sonho, né, é uma escrita, decifrar o que estava escrito ali, né, que eu falei interpretar, mas aí é sonho, perdão da palavra, e decifrar o que estava escrito ali, né, que escreveu. Então ninguém conseguiu decifrar, né, o que estava escrito ali, né, versículo 8, então entraram todos os sábios do rei, não puderam ler as escrituras, nem fazer saber o rei a interpretação, né? Até a interpretação também, né? Saber ler e interpretar o que estava escrito. Então, tinha que saber ler, decifrar e interpretar, né? O que estava escrito ali. Eles não soube fazer nada, conseguiram nada. Então, e o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante. Praticamente aí acabou a festa. Quando começou, saiu essa escrita, acabou aquele gás que estava na festa. Acabou porque veio a preocupação, porque eles, a consciência pesaram. Eles começou, já entendeu que aquelas escritas podia ter algo a ver com aquilo que estava fazendo, porque ele sabia que era errado, não podia fazer aquilo, não podia tirar aquelas coisas de lá, mas fizeram, né? Bagunçaram, debocharam, né? Brincaram com as coisas de Deus, né? E vamos ver mais na palavra aqui, né? Vamos ver mais na palavra aqui, né? E portanto, Daniel, vamos aqui pular para o versículo 17. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei, as tuas dádivas fiquem contigo. Fica contigo e dá teu presente a quem contigo o teu presente, e a outros da dádiva leirarei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Então ele começou a oferecer algo para o Daniel, né, para ele saber ali decifrar aquelas coisas que estavam escritas, né, e tal. Então o Daniel disse para eles, não, essas coisas aí fica contigo, dá para você quem quiser, e eu vou ler, interpretar e decifrar o que o rei precisa, eu vou servir o rei, vou fazer diante do Senhor. Eu vou decifrar e ler, mas algo que você está me oferecendo, dá para quem você quiser, né? Então, Davi, né? Então, versículo 8, e o rei, Deus Altíssimo, deu Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza e a glória, e a magnificência, e por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremia diante dele. Diante dele, a quem queria estava a vida, e a quem queria
ele agradecia e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou, né? E o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado de dentre dos filhos, os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos. Monte fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer construir sobre ele. Então aqui o Daniel já começou, já leu tudo para ele aqui, o que passou, né? O que foi, né? O que aconteceu com o avô dele, né? Passou para ele, para o Belsazar. O Daniel leu aqui, passou para ele algo que já tinha passado para ele, porque ali a mãe comentava, o pai comentava o que aconteceu com o avô e tal, então passou para ele, né? E veja bem aqui, no versículo 22, e seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Então aqui veja bem que aqui foi o que veio escrito. Porque o que estava acontecendo, né? É o que estava escrito lá, que eles não entendiam, né? Mas aqui a gente não está lendo tudo, mas porque não tem prazo. Mas aqui, antes dessa parte aqui, que nós lemos aqui, quando o Belsazar estava lá apavorado, né? Vendo aquelas escritas, né? Eles perderam, a festa deles pararam, né? Pararam, estava aquela multidão lá, mas acabou, ficaram todo mundo sem graça, né? Ficou ali, perdeu aquele pique que ele estava, né? Aquele gás que ele estava, né? Acabou, foi a mesma coisa de jogar um balde de água. Quando surgiu aquela escrita lá na parede, né? Quando surgiu aquela escrita na parede, e ali mais apavorado ele ficou, porque ninguém chamou o Sabra, aquelas pessoas, essa loja de coisa, de lá, aquelas pessoas de lá não conseguiu, né? Mas aí, o Daniel, né? O Daniel, né? Que foi levantado ao governador, né? Que foi levantado pelo Nabucodonosor, né? Que eles descartaram ele, né? Que tiraram ele daquela missão, né? Então ali a mãe dele, né? A mãe do Belsazar, o que ela fez? Não existe um homem aqui dentro do reinado, dentro do reino, aqui, que ele consegue ler, decifrar, saber tudo que está escrito aí, o que tem a ver essas escritas aí, ele sabe. Que foi trazido a cativo, ao que era governador. Só ele para poder saber o que está escrito. Então ele mandou que chamasse. Quando chegou, ele começou a oferecer aquelas coisas. Então o que Daniel fez? Não quero nada dessas coisas. Você pega e dá para quem você quiser. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Você vai ter a resposta que você precisa no que está escrito ali. E para mim eu não quero nada. Eu apenas vou estar fazendo o que precisa ser feito. Para você não quer saber, não é a verdade? O que está escrito ali? O que está falando ali, né? Então eu vou passar. Mas esses presentes, essas coisas, você dá para quem você quiser. Então a mãe dele foi atrás de Daniel e veio, né? Então ali ele pegou e falou, e levantaste contra o Senhor.
Aqui é Daniel, é o que estava escrito aqui, e estava escrito lá, que a gente está falando aqui. Tu, filho, e tu, seu filho, Belsazar, não humilhaste o teu coração ainda, que soubeste de tudo isso. Quer dizer, que sou dono de tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu. Então ali, aquelas coisas, eles se levantaram, né? Contra o Deus de Israel. Contra o Deus que está acima de tudo. Contra o Deus do céu. Pois foram trazidos utensílios da casa dele. Então Deus falando, vocês pegaram algo que não era para tirar da onde estava, porque estava guardado lá no local do despojo. Porque aquela guerra, quando o Jerusalém perdeu a guerra para a Babilônia, foi tudo propósito de Deus. Por quê? Porque Deus permitiu. O Senhor Deus permitiu, entregou. O Senhor Deus praticamente entregou, né? Entregou Jerusalém na mão de Nabucodonosor, né? Entregou. Por quê? Por causa do corrompimento do povo de Jerusalém. Tinha se corrompido, né? Todos eles tinham se corrompido, estavam fazendo algo que não agradava ao Senhor. Então o Senhor permitiu, deixou ele na mão deles. Então aquelas coisas que trouxe estavam guardadas no lugar de despojo. E com certeza mais tarde, no tempo do Senhor, aquelas coisas iam voltar para onde? Como voltou. Voltou mesmo, voltou para Jerusalém, voltou com o povo de Deus, quando voltaram para Jerusalém. Mas o que esse Belsazar fez? Ele pegou e trouxe aquelas coisas, debochando, e usou aquelas coisas. Então Deus falou, pegou algo que não era para pegar, aquelas coisas era para ficar onde estava, não era para colocar as mãos lá, né? E vocês trouxeram, usaram, beberam, desfrutaram, debocharam, né? Então tudo o que estava escrito lá na parede, né? É o que estava escrito aqui, né? E as consequências, né? E as consequências disso, né? Vamos ver mais aqui na palavra, né? Beberam vinho neles, né? Que é a outra aqui. Além disso, deste louvores aos deuses de prata e de ouro e de bronze, de cobre, de ferro e de madeira e de pedras, que não vem, não ouve e nem sabe, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos a Ele. Não gloriastes. Então dele foi enviada aquela parte da mão. E escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Olha bem, esta é a escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Aliás, a escritura é essa aqui, ó. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mené, Tekel e Parsim. Versículo 26. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e acabou. Então aqui Deus diz, acabou o teu reino. Teu reino acabou. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. 27, Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. 28, versículo 28, Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então aqui Deus revelou para ele, é o que estava escrito lá. Dividido foi o teu reino. E vocês acabou de entregar para os inimigos. Quer dizer, perdeu. Acabou teu reino.
Vocês acabou de entregar, colocar nas mãos do inimigo, o que vocês queriam, conseguiram. Então, com as próprias mãos deles entregaram, que o Senhor disse aqui, Pérez dividido, foi o teu reino, e deu-se aos medos. Então o Senhor está dizendo, vocês deu, entregou aos medos e os persas. Primeiro Deus fala para ele, dividido foi o teu reino. Dividido foi o teu reino. E deu-se aos medos e aos persas. Versículo 29. Então mandou o Belsazar que vestes. Vamos pular isso aqui. Versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário e Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Então veja bem aqui, o que essa palavra tem a ver com nós? Aqui foi o que aconteceu lá, mas o que o Senhor está falando, quer falar para cada um de nós, porque a palavra, quando a gente está administrando ela, a palavra é para nós todos, é para mim, é para você, para todos. Porque é a palavra que liberta, que salva, que cura. Aonde vem a revelação de Deus? Vem através da palavra. Primeiro lugar, casa dividida não se para em pé. Não se para em pé. A outra, não devemos brincar com as coisas de Deus. E a outro recado que o Senhor está passando nessa noite. O que o Senhor está passando para hoje também, nessa noite, através dessa palavra. Precisamos passar a saber aonde nós estamos pisando. Que banquete que nós tem participado, é o que nós estamos participando. Porque eu, por exemplo, eu não queria estar numa festa dessa. Estou falando da minha vida. Eu não queria. E eu acho que você também não queria estar numa festa dessa participando. Porque é o lugar, por isso que a gente tem que saber o lugar que a gente está. Porque a Bíblia fala que não devemos sentar nas rodas dos escarnecedores. Mas intercessor Deus, o que o Senhor tem a dizer com isso? O que dizer com isso? Que dependendo o lugar que a gente está participando de algo, porque a Bíblia fala que não tem como nós agradar a Deus e agradar o mundo. Não tem como. Porque, veja bem, porque nessa festa foi muitas pessoas que ficaram tristes. Foi muitas pessoas que ficaram, de uma certa forma, sentindo com aquelas situações que via algo santo ali, sendo debochado na frente, e eles não podiam fazer nada. Então o que tem a dizer essa palavra conosco? Às vezes por isso nós temos que saber aonde nós pisamos. Porque dependendo do que nós estamos participando na nossa vida. Uma festa, por exemplo. Uma festa. Você não é impedido, por exemplo, em um aniversário de um parente, de um filho, uma formatura. Temos que participar.
tem que fazer aquela parte que cabe nós fazer. Se é pai, se é mãe, que cabe nós fazer. Mas tem o momento certo, tem as partes que cabe nós fazer e tem nosso momento que não tem a ver com nada conosco, que somos de Deus. Então você vai, sendo um servo de Deus, uma serva de Deus, o que você faz para você não passar por essa contrariedade? Ou às vezes até por deboche. Porque quando nós estamos no lugar que não é para nós, dalemos nós está errado ali, nós vamos ouvir algo que nós não queremos ouvir. Nós vamos ter que ouvir e vamos ter que engolir. Foi que muitos, às vezes, que estavam naquela festa, teve que engolir algo que estava ali, porque tinha gente de Deus que estava ali, que teve que engolir, que ficou triste, sentido, o coração doía de ver aquelas coisas de Deus sendo ali daquela forma, por maior deboche. Eles não puderam fazer nada. Então não é diferente conosco. Não é diferente conosco, porque por isso que a Bíblia fala que não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Não é rejeitar. Às vezes nossas famílias, se tem um aniversário, eu vou. Eu, por exemplo, eu participo da vez do aniversário. Eu vou, faço a parte que me cabe eu fazer, que se encaixa como um servo de Deus. Acabou de eu fazer aquela parte ali, pé na estrada, vou embora para casa. Uma formatura é a mesma forma, você vai, tem a parte que faz, você vai apresentar, se é o pai e coisa, você vai acompanhar, tem a parte que cabe você fazer. Você fez, o que vai ficar fazendo lá? Depois o que vai estar fazendo lá é essas palhaçadas que aconteceu lá no reino. Vai vir as críticas, os deboches, as conversas, as piadas. E ali a gente não tem força para nada, meu amigo. E para ter uma ideia, tem algo pior que pode acontecer. Às vezes alguém dentro daquele lugar que se você não é o lugar para... a hora sua já venceu. Você foi, já fez a sua parte, e você está ali. Ali já mudou o tipo da coisa. Como diz o outro, o disco já virou. O disco da vitória, como diz o outro, já virou. Então ali o que você está fazendo? Está esperando passar pelo aborrecimento. Ainda pior ainda, que se vier acontecer algo de uma pessoa que precisar de um socorro espiritual, quando nós estamos numa situações dessas, no lugar que não é o lugar que cabe nós estamos, nós não vamos ter força. Mesmo que você seja um servo de Deus, uma serva de Deus, temente a Deus, mas se você já está num lugar ali que já não bate, ali que o caminho que você anda, o caminho que você trilha, então você não vai ter força para poder orar para aquela pessoa. Você vai orar, mas não vai adiantar nada. Vai acontecer igual aconteceu com aqueles discípulos de Jesus. Vocês viram que a Bíblia mostra que eles malharam, eles oraram, copiaram, fez tudo aquilo ali, molharam a camisa e não adiantou mais. Quanto mais eles abriam a boca, mais aquele demônio criava terreno diante deles. Eles passaram um grande vexame. Então, nós precisamos. Então, é lugar que eu não, como servo de Deus, eu não quero estar. Porque num lugar que vai estar o quê? Debochando das coisas de Deus. Porque o que acontece? Quando nós estamos no lugar que nós fica ali pregado ali, no lugar que não bate com o caminho que nós estamos andando, você pode marcar no seu relógio ali, ó. É dentro de poucos minutos ali vai sair algo que vai estar debochando das coisas de Deus. E nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar e nós não vai ter força
Porque vai ser muito, por quê? Porque nós estamos no lugar errado. Você entendeu? Então ali foi que muitos povos de Deus ali passou naquele momento. Não deu como, teve que engolir. Teve que deixar o Senhor trabalhar. Aí no momento certo Deus veio e fez a parte dele, mas eles passaram por aquelas situações. Eles passaram por aquelas humilhações, aquele vexame. Então, esse é o recado que o Senhor está passando através dessa palavra. Não se brinca com as coisas de Deus. Não se brinca com as coisas de Deus. E qual que é uma das partes que, falando de brincar com as coisas de Deus, e da cristã que está falando aqui, reinos, o Senhor falou, reino dividido, né? Que o Senhor disse para ele aqui, né? Vamos voltar aqui, né? Pesado foste a balança, Pérez dividido foi o teu reino. Como? Como que nós vamos conseguir ganhar uma guerra? A palavra de Deus fala, o próprio Senhor está falando. Olha, eu não vim para trazer a paz. Eu vim para trazer a espada. Então como que nós vamos ganhar, vencer essa guerra espiritual aqui? Dividido, com a casa dividido. Cada um pensando do jeito, agindo, cada um agindo de uma forma, outra de outra. Como que, gente, nós vamos conseguir? Né? Então não se ganha uma batalha dessa forma. Então vamos ver mais aqui na palavra aqui. Vamos ver na palavra aqui uma das partes. Uma das partes que significa brincar. Porque eles brincaram com as coisas de Deus. O que era? Era aqueles ouros, era prata, castiçal, algumas travessas, que eram muitas peças que estavam ali, brincaram. Mas hoje, voltando para nós, muitos conhecedores da palavra hoje estão brincando com as coisas de Deus. E quando que é? Brincando, às vezes se debochando. Quando nós vamos ler aqui, na palavra, quando nós passamos a fazer o contrário do que eu vou estar lendo aqui. Que você que é acostumado a ler a Bíblia, você conhece demais. A hora que eu começar a ler aqui, você vai saber. Então, quando é que a gente, uma das partes muito grande que afeta demais nosso espiritual, que nos leva a perder um brinquedo, que nos leva a perder a salvação. Quando nós passamos a fazer o contrário do que está escrito aqui na palavra, nas escrituras sagradas, que eu vou ler aqui nesse momento agora. Nesse momento. Vocês vão ver que é algo que quando a gente faz o contrário do que está escrito aqui, é um brinquedo, um deboche, algo seríssimo. Porque 6 dias fez o homem. Vamos voltar aqui mais aqui. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o seu dia, o seu sábado, e santificou. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. 13, não matarás.
14, não adulterarás. 15, não furtarás. 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 17, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. Então é uma das coisas, aqui está, essa parte que eu disse aqui. Quando nós fazemos isso aqui, tudo contrário. Honra teu pai e tua mãe. E um contrário, vou dizer o que é o contrário. Essa parte que honra teu pai, tua mãe. Então a pessoa faz o contrário, não honra o pai, não honra a mãe. Então está fazendo algo contra as coisas de Deus, está brincando com as coisas de Deus, está debochando com as coisas de Deus. Sabe o que é essa palavra aqui? É os 10 mandamentos. São os 10 mandamentos. Quando nós passamos a fazer algo contra aquilo que está escrito nos 10 mandamentos, nós passamos a se levantar contra o Senhor, se debochar das coisas do Senhor. E com certeza as consequências vão estar vindo. Então, é o preço que a pessoa vai estar pagando. Então, que pagou. Então, nós mesmos, com as nossas mãos, com as nossas práticas, as nossas atitudes, que muitas pessoas, que são muitos, que às vezes até conhecedores da palavra, está abrindo espaço para o inimigo, está colocando a tua vitória na mão do inimigo. Foi o que o Senhor disse, disse lá, no que estava escrito. Você acabou de entregar, dividiu o reino, entregou aos medos e os persas. Então hoje não é diferente. O que o povo de Deus estão fazendo, quem são o povo de Israel hoje? O povo de Israel hoje somos nós. São muitas coisas que era para estar nas nossas mãos, não estão. Por quê? Porque nós entregou na mão do inimigo. Foi o que aquele povo fizeram. Mas o que a gente está falando aqui, está falando de pessoa que é conhecedor da palavra, que conhece a palavra. Então, aqui fica o recado hoje. Não brinca com as coisas de Deus. Não se brinca. E procura estar no lugar que bate com o teu caminho, o caminho que você está trilhando. Então esse é o recado de Deus hoje. A gente vai estar desligando essa live, essa primeira, e vai estar voltando para poder fazer a oração. Você vê aqui que o que aconteceu com esse rapaz foi morto, né? Pelo Nebuzaradan, né? Burazadan, né? O nome do tio dele, né? Foi morto, né? Então, aconteceu tudo o contrário. Mas por quê? Porque brincaram com as coisas de Deus. Mas esse que deu a ordem não queria compromisso com Deus, não tinha nada com Deus. Agora nós estamos falando de pessoas que têm um conhecimento da palavra, que às vezes, muitas das vezes estão brincando com as coisas de Deus, vacilando com as coisas de Deus. Eu vou estar desligando e volto dentro de 2 minutos para a gente poder orar, né? Fazer o clamor, né? Porque hoje é a busca do Espírito Santo, é o encontro com Deus, né? Nós vamos orar daqui 2 minutos.